Você é um cristão? Se é, logo deve viver em comunhão com outros cristãos, certo? Você costuma participar de cultos no templo ou nas casas, quem sabe num café aí da sua cidade ou mesmo no saguão de um hotel. Não importa onde os cristãos eles se encontrem uns com os outros para, por exemplo, estudar a Bíblia, cantar e cultuar juntos, é imprescindível que cultivemos uma vida em comunhão. E pensando no valor e na necessidade dos cristãos de viverem em união, trago para você uma dica de leitura que irá fazê-lo pensar ou mesmo repensar sobre o lugar do encontro na vida cristã. Vamos lá! Meu nome é Romildo e este é o canal Teologia Missional. Trago então para vocês a indicação deste livro, publicado pela editora Mundo Cristão, Vida em Comunhão, da autoria do pastor luterano e teólogo Dietrich Bonhoeffer. Esse livro foi publicado pela editora Mundo Cristão em 2022, mas, claro, já publicado anteriormente pela editora Sinodal. Este livro, então, Vida em Comunhão, foi publicado na Alemanha em 1939, tornando-se a obra de Bonhoeffer que teve a maior circulação enquanto o autor viveu. Dietrich Bonhoeffer, ele é autor de muitos livros, como, por exemplo, Discipulado, que foi escrito 2 anos antes deste livro, Vida em Comunhão. Ele também escreveu o livro Ética e outro livro chamado A Comunhão dos Santos, que é a sua tese de doutorado. Também escreveu o livro Resistência e Submissão, outro livro Orando com os Salmos, Criação e Queda, e também o livro Tentação. E também muitos outros livros que você pode encontrar sobre a vida e o pensamento de Bonhoeffer já em português. Bonhoeffer ele nasceu em 1906, foi teólogo e pastor luterano, participou da resistência alemã antinazista e foi membro fundador da Igreja Confessante, uma ala da Igreja Evangélica que era contra a política nazista da sua época. Em 1943, Bonhoeffer foi preso, acusado de se envolver numa trama para assassinar Hitler, e aí ele acabou enforcado no dia 9 de abril de 1945, semana antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade sobre este livro, Vida em Comunhão, é que ele foi escrito como uma tentativa de concretizar as propostas do livro Discipulado, escrito 2 anos antes. Este livro Discipulado foi escrito em 1937 e Vida em Comunhão, 1939. Vida em Comunhão, então, como uma nota que trago para vocês, se você ler, então, Vida em Comunhão, leia também o livro Discipulado. Vamos, então, ao livro Vida em Comunhão e ver alguns detalhes sobre o que fala esse livro. Este livro é uma coletânea, então, de escritos de Dietrich Bonhoeffer, que explora a importância da comunidade cristã na vida dos crentes. O livro ele vai refletir sobre as profundas convicções de Bonhoeffer sobre a vida em Cristo e a interdependência dos membros de uma igreja. Ele escreveu essas reflexões durante um período de intensa opressão na Alemanha nazista, onde sua própria vida e fé foram extremamente desafiadas. O livro é dividido em 5 capítulos que abordam diferentes aspectos da comunhão cristã. Bonhoeffer ele discute temas como a unidade da igreja, a importância da oração em conjunto e sozinho, e também ele fala sobre a celebração do sacramento, a ceia e o batismo. Também ele fala sobre o serviço abnegado e o papel da comunidade, na formação espiritual de cada cristão. Seus escritos eles são intercalados com reflexões sobre a realidade social e política da sua época, o que torna suas ideias ainda mais relevantes para as igrejas na atualidade. O livro ele conta com uma breve nota do tradutor, de Wilson Scholz, uma espécie de biografia introdutória. No primeiro capítulo, então, sobre comunhão, Bonhoeffer ele trata sobre a comunidade cristã como um dom de Deus. Neste primeiro capítulo, Bonhoeffer enfatiza que a comunhão não é apenas uma conveniência. Ele diz que a comunhão verdadeira é um presente divino. Ele acredita que a verdadeira comunidade cristã é formada pelo amor de Cristo que une os crentes. Bonhoeffer ele lembra a bênção e o perigo sobre a comunhão, quando diz, por exemplo, que o simples encontro de um irmão com outro irmão é uma grande felicidade, que viver em comunhão diária com outros cristãos é uma bênção inesgotável. Mas ele alerta, infelizmente ele diz, nos esquecemos que a comunhão dos irmãos na fé é um dom gracioso do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer momento. Assim, quem até o momento ainda pode viver em comunhão cristã, deve exaltar a graça de Deus do fundo do seu coração. Este deve, então, diz Bonhoeffer, agradecer a Deus e reconhecer que é graça, nada mais do que graça, o fato de hoje ainda podermos viver na comunhão dos irmãos na fé. No capítulo 2, onde Bonhoeffer vai falar sobre a comunhão ao longo da vida, o autor ele destaca que os cristãos eles são chamados a viver em interdependência. Isso mesmo. Reconhecendo que cada um traz e compartilha algo único em comunidade. Essa interconexão
é fundamental para o crescimento espiritual. Aqui encontramos uma defesa sobre a participação regular do cristão nos cultos. Para Bonhoeffer, veja, a vida em comunhão sob a palavra começa com o culto comunitário no início do dia. A comunidade se reúne para louvar e agradecer, ler as Escrituras e orar. Bonhoeffer faz uma profunda defesa bíblica e teológica do lugar do culto na vida cristã. Inclusive, ele defende o culto como o lugar do verdadeiro discipulado. Pense sobre isso. No capítulo 3, onde Bonhoeffer vai tratar sobre o dia em isolamento, ali ele fala sobre a prática da solitude, tempo de oração e leitura bíblica. Essa prática pode parecer contraditória após a defesa sobre cultivarmos uma vida em comunhão. Mas a solitude é uma prática vital, segundo Bonhoeffer, que fortalece os laços da comunidade cristã. Neste capítulo, você será confrontado com o famoso paradoxo. Veja o que Bonhoeffer disse. Quem não puder ficar sozinho, que fique longe da comunidade. Quem não estiver inserido na comunidade, que tome cuidado com o isolamento. Somente como então parte da comunidade podemos ficar sozinhos, e apenas quem cultiva a solitude, o ficar sozinho, pode viver verdadeiramente em comunidade. As duas coisas andam juntas. Apenas na comunidade aprendemos, então, corretamente a ficar sozinhos, e é apenas no ato de ficar sozinhos que aprendemos corretamente o que significa fazer parte da comunidade. Não que uma é mais importante do que a outra, diz Bonhoeffer. Pelo contrário, precisamos atentar para o seguinte: as duas coisas, vida em comunidade e solitude, começam ao mesmo tempo. A saber, ele diz, com o chamado de Jesus Cristo. Bonhoeffer ele alerta: comunhão e solitude isoladas vai incorrer em armadilhas e grandes perigos. No penúltimo capítulo, onde Bonhoeffer fala sobre então o serviço, vou me estender aqui um pouco mais nesta parte, ele justamente irá confrontar a partir desse tema serviço a nós leitores sobre a ideia errada de alguém ser chamado por Deus. É comum, então, pensarmos sobre, por exemplo, o chamado ou a vocação cristã como algo apenas para missionários e pastores de tempo integral. A Bíblia diz que todos somos chamados pela fé para servir a Deus através da prática do amor, do serviço, então, prestando esse serviço em amor aos outros. Não seremos, veja, salvos, conforme Bonhoeffer lembra, através do serviço das boas obras. Ninguém é salvo por boas obras, mas como salvos pela fé para então servirmos aos outros. Gálatas, por exemplo, 5,13 nos dá 3 esclarecimentos como servir a Deus através do serviço aos outros. Aqui ele destaca isso, dizendo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam aos outros mediante o amor. Apóstolo Paulo dizendo isso aos Gálatas. Bonhoeffer, então, ele enfatiza que a comunidade cristã deve ser regida pela justificação por graça, que resulta em serviço, e não pela autojustificação, que resulta em abuso e geralmente em distanciamento da própria vida em comunhão. E quem quer aprender a servir, diz Bonhoeffer, em primeiro lugar, precisa aprender a não se achar melhor ou maior do que realmente é. Jesus Cristo, inclusive, disse, aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja aquele que serve aos outros, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 43. Bonhoeffer ainda sugere 3, então, formas essenciais de serviço. Primeiro, é o ouvir o outro. Ouvir nos faz dar tempo para ouvir o outro e o problema do outro, sem julgar ou condená-lo. Ouvir, então, para Bonhoeffer, é um gesto de amor. Assim como o amor a Deus começa quando ouvimos a sua palavra, assim também o amor ao irmão começa quando aprendemos a escutá-lo, diz Bonhoeffer. Quem não consegue ouvir o irmão, veja, em breve também não conseguirá ouvir a Deus, Bonhoeffer destaca. O mundo pagão, justamente em nossos dias, sabe que a melhor maneira de ajudar alguém é escutá-lo com seriedade. E em cima desse conhecimento já científico, se montou, diz Bonhoeffer, uma cura de almas secular que atrai multidões, inclusive cristãos. Então veja, além dessa primeira forma de ouvirmos, que é a forma de servir ouvindo, a segunda Bonhoeffer aponta é nos colocarmos à disposição para ajudar de forma prática as pessoas. Sempre temos algo, então, diz Bonhoeffer, a oferecer para alguém, de modo prático, que possa contribuir para edificar o outro em sua situação específica. Não há serviço, então, que seja demasiadamente modesto ou pequeno para alguém. Quem alega não ter tempo a perder com a ajuda externa em coisas pequenas, apenas vai revelar que, na maioria das vezes, essa pessoa está dando mais importância excessiva para o seu próprio trabalho, para a sua própria vida. Lembrando novamente uma frase tirada do livro, Bonhoeffer diz que faz parte da escola da humildade não poupar nossas mãos quando se trata de prestar serviço e que
não devemos assumir o poder sobre o nosso tempo. Mas, ele diz, a gente deve permitir que Deus nos preencha o nosso tempo e nos direcione para o que fazer. Aí, somente quando a gente não poupar as nossas mãos no serviço de amor e de misericórdia, na disposição diária realmente de ajudar alguém, pode então a boca anunciar com alegria e também com credibilidade a palavra do amor e da misericórdia de Deus. E uma terceira questão, ou uma terceira forma de servir as pessoas, segundo Bonhoeffer sugere, é que o serviço de carregar o outro é algo fundamental. É o ato, então, de nós suportarmos o outro, considerando-o autônomo e livre, e de ver também o outro como um instrumento de Deus para trabalhar na nossa própria vida. Até o ato de suportar, então, suportar o pecado do outro, que é mais difícil, pode ser possível porque demonstra que estamos prontos para liberar perdão para o outro. Levar, então, o fardo do outro significa suportar a realidade do outro em sua condição de criatura, aceitando-a e sofrendo com ela. Chegar, então, junto com ela, a ponto de se alegrar com a alegria dela. Uma outra citação que Bonhoeffer gosta e compartilha muito é dizendo que é no suportar uns aos outros que a gente conserva a unidade do Espírito Santo. E é onde se revela toda a graça de Deus. Não desprezar, por exemplo, o pecador, mas poder suportá-lo, significa não precisar dá-lo por perdido, mas poder aceitá-lo e manter com ele a comunhão por meio do perdão dos pecados. Só podemos, veja, suportar e aceitar pecadores na comunhão de Cristo através do perdão de pecados, segundo Gálatas, capítulo 6, verso 1. Uma quarta forma de serviço, conforme Bonhoeffer, é servir com a palavra de Deus. Só onde estes três serviços, diz Bonhoeffer, ouvir, ajudar e suportar, são realmente realizados de forma fiel, pode então acontecer também o serviço mais elevado e sublime, servir livremente com a palavra de Deus. Bonhoeffer chama a nossa atenção para o seguinte: se não lhe precedeu ouvir a pessoa, como poderá você servir a palavra certa a ela? Se não está disposto a ajudar por amor e gratidão a Deus, como poderia ser a palavra fiel e verdadeira? E se não procede do carregar, mas da impaciência e do espírito de violação, como poderia ser a palavra libertadora ou mesmo curativa, diz Bonhoeffer? Logo, o que é mais perigoso, aponta Bonhoeffer, do que dizer a palavra de Deus em excesso? É bem mais fácil falar a palavra ordenadamente do púlpito, com uma preparação prévia, do que compartilhar essa palavra inteiramente livre de pessoa para pessoa, que se encontra entre a responsabilidade de silenciar e de falar, ou seja, de ouvir e de falar. Lembre-se então que servir na terra é um treino para a eternidade. E além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve aos outros, pois foi para isso que Jesus também veio ao mundo, para servir-nos. No último capítulo, fala sobre a confissão de pecados e ceia do Senhor. Ali Bonhoeffer vai abordar a importância dos sacramentos, como o batismo e a ceia do Senhor, como sendo momentos que alimentam a vida comunitária e reforçam a união entre os crentes e Deus. Sobre a confissão. Na confissão de pecados, diz Bonhoeffer que ocorre o acesso à comunhão. O pecado quer ficar sós com a pessoa. Ele retira, diz Bonhoeffer, a pessoa da comunhão. No contexto da comunhão cristã, o chamado à confissão dos pecados na presença de um irmão, seguida de absolvição, torna-se um convite a que a gente desfrute da maravilhosa graça de Deus no seio da própria igreja. Bonhoeffer lembra que na confissão dos pecados ocorre então o acesso à cruz, a cruz de Cristo. Na confissão também dos pecados ocorre o acesso à nova vida e na confissão dos pecados ocorre o acesso à certeza de quem nós somos e de quem Deus é. Bonhoeffer, segundo ele, diz que as confissões, a prática da confissão de pecado, é uma prática que deve ser feita em nome sempre de Cristo e que é completa em si mesmo e que acontece no contexto da comunidade sempre que houver alguém que queira fazer confissão. No entanto, a confissão dos pecados serve de modo todo especial como preparação para a participação comunitária na ceia do Senhor. A preparação para a ceia do Senhor vai despertar no próprio indivíduo também o desejo de ter plena certeza do perdão de pecados de forma específica, que lhe causam, por exemplo, angústia e que o incomodam e que só Deus conhece. Por fim, vale destacar que Bonhoeffer ele dirá que o dia da ceia do Senhor é um dia de alegria para a própria comunidade cristã, num contexto em que se está reconciliando, então, o homem e Deus, onde a comunidade recebe o dom do corpo e sangue de Jesus Cristo. E nesse dom recebe perdão, nova vida e salvação. Na ceia do Senhor, diz Bonhoeffer, a igreja recebe novamente o dom da comunhão com Deus e com as pessoas. Na verdade, a comunhão cristã se completa na comunhão da ceia do Senhor. Bonhoeffer vai dizer que, assim como os membros da igreja estão unidos de corpo e sangue na mesa do Senhor,
também precisamos e estamos, né, juntos por toda a eternidade. Aqui a comunhão, diz Bonhoeffer, alcança o seu alvo. Aqui ele diz a alegria em Cristo e sua igreja se completa. Na ceia do Senhor, a vida comunitária dos cristãos que vivem sob a palavra de Deus torna-se plena. Resumindo, o livro Vida em Comunhão, ela busca colocar em prática, então, os conceitos expostos por Bonhoeffer no seu livro Discipulado. É imprescindível que você leia Vida em Comunhão, mas não deixe de ler também o outro livro, Discipulado. Ambos se complementam. Por isso, discipulado, veja, é vida em comunhão. Este livro, então, Vida em Comunhão, objetiva provocar uma reflexão sobre a prática comunitária em seu sentido lato, como passo essencial para que a gente possa ser revigorado, né? Revigorar a nossa fé e nos dar sentido para a própria vida. Vida em Comunhão continua a ser extremamente relevante para a igreja contemporânea. Em um mundo, por exemplo, que é marcado, né, pela própria individualidade, por extremo isolamento, as reflexões de Bonhoeffer sobre a importância da comunidade cristã são um convite a reavaliarmos como viver a nossa vida de fé cristã em comunhão. O livro ainda, claro, desafia a todos nós, leitores, a considerar a responsabilidade que temos uns pelos outros e a importância de cultivarmos relacionamentos que refletem o amor de Cristo. Para terminar, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Se você gostou do vídeo, achou interessante a proposta desse livro, compartilhe esse vídeo então com os seus amigos. Convido você também a curtir este canal, segui-lo, né? Siga esse canal, faça parte aí desse trabalho que pode abençoar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Também assista outros vídeos aqui deste canal, deixe o seu comentário aqui embaixo deste vídeo. Se você quiser também adquirir agora este livro, né, Vida em Comunhão, veja aqui embaixo no comentário desse vídeo, temos aqui um link para você poder acessar e comprar esse livro. Quero agradecer por nos acompanhar até aqui e que Deus te abençoe e que seja você uma bênção. Até o próximo vídeo.